Fala, galera! Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos clubes mais vitoriosos e emblemáticos do futebol mundial, o Real Madrid. Uma equipe que conquistou o coração de milhões de torcedores, não só pela sua história de vitórias, mas também pela sua capacidade de criar lendas no futebol. Vamos entender como o Real Madrid chegou a ser esse gigante do esporte. Começar 2. O maiúsculo. Início do Real Madrid, 1902 a 1920. Em 1902, um grupo de entusiastas do futebol decidiu fundar o Clube Madrid Futebol Clube. Com o passar dos anos, o tempo foi se consolidando no futebol espanhol, e em 1920, um dos momentos mais importantes da sua história aconteceu. O clube recebeu o título de Real, concedido pelo rei Alfonso X, o que trouxe ainda mais visibilidade para o tempo. Durante esse início, o Real Madrid conquistou a sua primeira Copa del Rey, em 1905, que foi um marco importante para a história do clube. O primeiro estádio do tempo foi o campo de O'Donnell, e a equipe começou a atrair mais e mais torcedores. O Real não era apenas um vencedor do tempo, mas também um clube que representava a ambição e o espírito do povo espanhol. 3. Os primeiros anos de sucesso, 1920 a 1950, nos anos 20 e 30, o Real Madrid começou a expandir sua notoriedade, e, apesar das dificuldades da época, continuou a conquistar títulos no futebol espanhol. Mas, foi na década de 1950 que o clube realmente se distribuiu como uma potência mundial, graças à chegada de um nome que mudou para sempre a história do futebol, Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano chegou ao Real Madrid em 1953, e com ele, o tempo iniciou uma das suas fases mais vitoriosas, sendo um dos principais responsáveis pelas conquistas nacionais e internacionais. Em 1955, o clube passou a disputar a recém-criada Copa dos Campeões da UEFA, e logo se tornou o tempo dominante na competição. Entre 1956 e 1960. O Real Madrid venceu edições consecutivas da competição, uma sequência que ninguém até hoje conseguiu igualar. 4. A Era de Ouro, Di Stéfano e o início da dominação na Europa, 1950 a 1960. A chegada de Alfredo Di Stéfano foi apenas o começo de uma revolução no Real Madrid. Junto a outros grandes nomes como Francisco Gento e Ferenc Puskás, o tempo conquistou um status inédito no futebol mundial. Di Stéfano, com sua inteligência tática e habilidade técnica, se tornou o símbolo do clube, sendo responsável por organizar o jogo, marcar gols e até mesmo motivar seus companheiros. E não podemos esquecer de Puskás, que com sua precisão nos chutes, trouxe ainda mais poder ofensivo ao tempo. Em 1956, o Real Madrid venceu a edição da Liga dos Campeões da UEFA, e de lá para cá, a competição se tornou convocada de sucesso para o clube. Com 5 títulos seguidos, o Real Madrid se tornou o tempo mais temido da Europa, criando uma verdadeira dinastia no futebol mundial. Esses anos também marcaram a construção do estádio Santiago Bernabéu, que se tornaria não apenas o lar do Real Madrid, mas um dos templos sagrados do futebol mundial. 5. A década de 1960 e os desafios após o domínio absoluto nas competições europeias. O Real Madrid passou por uma nova fase de desafios. A equipe ainda era fortíssima, mas teve de competir com novos tempos que estavam surgindo e buscando o topo do futebol mundial. Nomes como Amancio Amaro, Luis Suárez e José Antonio Camacho fez parte dessa geração de jogadores, e, apesar de muitas vitórias, a equipe não conseguiu repetir o feito de vencer de forma absoluta como antes. Porém, mesmo sem conseguir novamente conquistar a Liga dos Campeões de forma consecutiva, o Real Madrid continuou conquistando títulos importantes, tanto a nível nacional, com La Liga, quanto a nível internacional. E a sua presença no futebol europeu continuava forte. 6. Os anos 70 e a nova geração. Nos anos 70, o Real Madrid passou por uma transição, com a chegada de novos talentos e um novo foco em jovens promissores. Durante essa década, grandes jogadores como o artilheiro mexicano Hugo Sánchez brilharam no clube. Porém,
Foi apenas nos anos 80 que o Real Madrid voltou a dominar novamente, com a famosa La Quinta del Buitre. A Quinta del Buitre foi uma geração de jogadores formados na base do clube que trouxe o Real Madrid de volta aos primeiros planos. Jogadores como Emílio Butragueno, Michele, Pardeza, Sanches e o Buitre Alex Pineda se tornaram ícones do clube, levando o tempo a conquistar mais títulos da La Liga e da Copa del Rey. 7. A Era Galáctica, 2000 a 2010. Com a virada do milênio, o Real Madrid entrou em uma nova fase, conhecida como Era Galáctica. O presidente Florentino Pérez, que assumiu o clube em 2000, iniciou uma estratégia de contratação de algumas das maiores estrelas do futebol mundial, o que levou o tempo a um novo nível de visibilidade e sucesso. Primeiro, veio nomes como Luís Figo, que se transferiu do Barcelona para o Real Madrid, quebrando um jejum de anos sem grandes contratações. Depois, chegaram Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane e David Beckham, entre outros. Com esses astros, o Real Madrid conquistou títulos importantes, incluindo a tão aguardada Liga dos Campeões de 2002, quando Zidane marcou um dos gols mais icônicos da história da final contra o Bayer Leverkusen. Embora os galácticos não tenham conseguido conquistar a Liga dos Campeões de forma constante, o Real Madrid continua sendo um tempo de grande prestígio, com destaque para o excelente desempenho na La Liga e em outras competições. 8. A Era Moderna, a dominação de Cristiano Ronaldo, 2010 a 2023. Mas se teve uma pessoa que representou a ascensão do Real Madrid na última década, esse nome foi Cristiano Ronaldo. O português chegou ao clube em 2009, e logo se tornou o maior goleador da história do clube, com números impressionantes. Durante sua passagem, Cristiano Ronaldo conquistou 4 Ligas dos Campeões, tornando-se o maior artilheiro da história da competição e ajudando o Real Madrid a consolidar sua hegemonia europeia, com a famosa tríplice coroada, 2016 a 2018, quando o clube conquistou 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Além disso, nomes como Sérgio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, Benzema e o jovem Vinícius Júnior brilharam no Real Madrid, fazendo o tempo conquistando títulos importantes e mantendo o clube na elite do futebol mundial. 9. O legado do Real Madrid hoje. O Real Madrid é, sem dúvida, o clube mais vitorioso da história da Liga dos Campeões, com 14 títulos conquistados. Mas mais do que isso, o clube tem um legado imenso no futebol, com sua imensa torcida ao redor do mundo, seu estádio icônico e uma história marcada por conquistas, superações e ídolos que aconteceram para a história. O Real Madrid não é apenas um clube de futebol. É uma lenda viva, um símbolo de glória e tradição, um verdadeiro gigante do esporte. E aí, galera, curtiram essa jornada pela história do Real Madrid? De sua fundação, passando pela Era Galáctica, até os dias atuais, o clube sempre esteve no topo do futebol mundial. E não tem como negar, o Real Madrid é um dos maiores tempos da história. Agora, queremos saber de você. Qual foi o momento mais marcante da história do Real Madrid? E qual o seu ídolo favorito? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!